Olá para todo mundo. Vamos continuar aqui a nossa disciplina de Direito das Obrigações. Na aula passada, a gente começou a ver os atos unilaterais, né? Atos esses que a gente só tem dentro do direito obrigacional. Quando a gente fala desses atos unilaterais, a gente verifica a situação de obrigações existentes, né? E essas obrigações, qual é a situação quando essas obrigações, porventura, elas não venham a ser cumpridas, né? Então, uma relação obrigacional foi gerada e o não cumprimento dessas obrigações pode vir a gerar algum tipo de inadimplemento. Na aula passada, a gente parou no ato unilateral da gestão de negócios. Eu até deixei aqui no material a última parte que a gente conversou na aula passada, os dois últimos artigos que a gente conversou, que foi o 862 e o 863, né? Verificamos essa situação de que o gestor ele não possui nenhum tipo de remuneração, né? E sim, é uma mera doação, é um mero favor que ele faz para aquela pessoa que pede que ele preste essa atividade, porque a gente não pode confundir a figura do gestor com a figura de um eventual detentor, que aí a gente vai estar trabalhando na figura do caseiro. Então, aqui foram os dois últimos pontos que a gente viu na aula passada, o 862 e o 863. A gente parou a nossa atividade aqui. E hoje a gente começa falando, ponto 3, a gente começa falando do pagamento indevido. O pagamento indevido também é um dos atos unilaterais, tá? E quando a gente fala de pagamento indevido, a gente está trabalhando com o artigo 876. Artigo 876 do Código Civil. Vamos começar então com o texto do artigo, tá? Trazendo o texto do artigo aqui para a gente verifica o seguinte: o que seria esse pagamento indevido? Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe aquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a obrigação. Quando a gente fala de pagamento indevido, algumas coisas tem um ditado muito popular que diz, né, que quem paga mal paga duas vezes. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de pagamento ou coisa do tipo, é importante a gente verificar se esse pagamento está sendo feito da forma correta. É importante verificar se nós estamos pagando da forma correta, justamente para não existir essa situação do quem paga mal, paga duas vezes. Então, se a gente pudesse conceituar, colocar um conceito aqui para esse pagamento indevido, a gente tem o enriquecimento sem causa, gênero do qual o pagamento indevido é espécie, tá? Quando a gente fala de enriquecimento sem causa, ele acontece quando a pessoa recebe um valor na qual ele não deveria receber, e por esse motivo ele enriquece, mas ele enriquece da forma errada, ele não fica mais rico, entre aspas,
porque ele recebeu um dinheiro por um serviço que ele prestou, por exemplo. Ele fica mais rico, na verdade, porque ele recebeu um dinheiro de forma indevida. Então, a gente discute muitas vezes na esfera processual, principalmente em ações que se discute dano moral e dano material, esse enriquecimento sem causa. Porque às vezes a pessoa está pedindo algum tipo de pagamento na qual ela não tem direito. E por ela não ter direito a esse pagamento, caso esse pagamento venha a ser realizado, automaticamente quem receber esse pagamento está recebendo ele de forma indevida. Nesse sentido, vamos colocar aqui alguns pontos a serem levantados, tá? Primeiro ponto que a gente precisa levantar. Quem paga indevidamente, quem paga indevidamente pode, quem paga indevidamente pode pedir a restituição àquele que recebeu, desde que prove que pagou com erro. Então, quem paga de forma errada, ou quem paga para a pessoa errada, pode pedir essa restituição do valor que foi pago de forma errada, desde que prove que o pagamento aconteceu de forma errada, desde que prove que o pagamento foi realizado de forma incorreta. Então, eu devia para um, paguei para o outro. Se eu conseguir comprovar de que o pagamento foi realizado de forma incorreta, eu posso, então, automaticamente pedir a restituição desse valor. Quando a gente fala dessa restituição, a restituição é obrigatória, a restituição é obrigatória, sendo cabível a ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito no Código de Processo Civil, ela acontece justamente nesse pagamento indevido. Então, quando o pagamento é feito de forma errada e, porventura, a pessoa não quer devolver, mesmo a pessoa tendo ciência desse pagamento feito de forma errada para ela, a gente pode, então, estar trabalhando com essa repetição de indébito. Comunicar ao juiz que o pagamento foi realizado de forma incorreta, comunicar ao juiz que quem recebeu o pagamento incorreto tem ciência de que aquele dinheiro não é dele, tá? E por esse motivo a gente vai trabalhar então com essa repetição de indébito, que é o pedido de devolução do pagamento que foi feito para a pessoa errada, tá? Vamos trabalhar aqui com um exemplo para dar uma facilitada aí na compreensão de vocês. Vamos entender o seguinte, tá? Vamos trabalhar então, vamos colocar aqui, ó. Exemplo. Nesse nosso exemplo, a gente vai ter então a figura de José, e vamos colocar aqui embaixo que José, ele é devedor, tá? Deixa eu pôr ele dentro de uma caixa, só para ficar mais fácil. Então, a gente vai trabalhar na figura de José, nessa relação de que José é devedor, ou seja, José é aquele que deve o valor para alguém, tá? Nessa figura aqui, tá? Então, a gente tem a figura de José. José, ele é o devedor, tá? Então, devedor, aquele que deve algum tipo de valor para alguma pessoa, tá? E José, ele vem a ser devedor
Vou colocar aqui. A gente vai ter aqui como seus credores, vamos dizer assim. A gente tem o Mário. A gente tem o Mário na figura de credor. A gente tem vamos colocar aqui embaixo. Paulo. E por último, vamos colocar aqui. A gente tem, então, a figura de Daniel. E essas três pessoas que a gente está elencando aqui, essas três pessoas aqui devidamente colocadas, as três pessoas são classificadas como credores. Então, os três aqui são credores de José, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem. A gente tem José como devedor. Nesse cenário aqui, José deve ter deixado de realizar algum tipo de obrigação. Por esse motivo, ele venha a ter essa figura de devedor, tá? E nós temos aí a figura, então, de três credores de José, tá? O que nos interessa aqui nessa situação onde José possui esses três credores da existência de uma dívida, tá? Vamos pensar na situação aonde José acaba por efetuar o pagamento para aquele na qual ele acha que seja o verdadeiro credor, tá? Então, ele efetua o pagamento, a gente fala que ele efetua o pagamento de forma errada, tá? Então, nessa situação, o que acontece? José, que a gente já viu que ele é o devedor, né? Sem a certeza do verdadeiro credor, do verdadeiro credor, efetua o pagamento apenas para Paulo. Ou seja, ele vai lá e efetua o pagamento apenas para uma pessoa. Como ele não tem certeza para quem ele tem que pagar, como para ele não existe muito claro quem é realmente o credor, ele vai e efetua o pagamento para aquele que ele acha que tem que efetuar o pagamento, né? Acontece o seguinte: posteriormente, José descobre que o credor era Daniel. Por que o credor era apenas Daniel? Porque a gente vai ver mais para frente que existe uma coisa chamada solidariedade, tá? Quando existe solidariedade, a solidariedade a gente não consegue presumir. Ah, eu acho que existe ou ela não existe, tá? A solidariedade, ela vem ou da vontade das partes, ou as partes falam, olha, nós somos solidários, tá? Ou ela vem por uma relação contratual, tá?
Então, a solidariedade, não tem como a gente presumir que existe a solidariedade, tá? Nós precisamos ou ter um contrato estipulando a existência de solidariedade, ou a gente precisa derivar de lei. A lei avisa que naquela situação vai existir a solidariedade. Nesse caso aqui, a gente pode pensar na seguinte situação. Vamos pensar que José foi contratado para efetuar algum tipo de pintura numa casa, por exemplo, tá? Aonde os proprietários da casa são Mário, Paulo e Daniel. Então a gente tem um condomínio existente entre Mário, Paulo e Daniel. E aí acontece de José ter sido contratado para a realização da pintura dessa casa, tá? Entre Mário, Paulo e Daniel ficou estipulado que quem iria efetuar o pagamento da casa, da pintura, seria Daniel, tá? Daniel ficaria, assim, responsável por esse pagamento. Vamos pensar que Daniel efetua o pagamento e José não efetua a realização da obrigação. José, o que faz? Ele devolve o dinheiro. Ó, já que eu não pintei, eu estou devolvendo o dinheiro para você. Como ele não sabe que o pagamento foi feito por Daniel, porque na verdade ele não consegue identificar quem é o verdadeiro responsável pelo pagamento, o que ele faz? Ele vai lá e escolhe um. Olha, eu vou pagar para Paulo, tá? Só que, na verdade, o verdadeiro credor aqui era Daniel, porque foi Daniel que desembolsou o valor, né? Nessa situação, acontece um pagamento indevido. Acontece um pagamento indevido por quê? Porque José efetua pagamento para Paulo. Na verdade, aqui o que José deveria fazer? José deveria questionar para quem ele deveria devolver o dinheiro. Como ele não faz esse questionamento, ele devolve o valor para Paulo, né? E aí Daniel vai cobrar o valor de José. E ele fala: olha, eu já paguei para Paulo. Tudo bem, mas você pagou errado. O pagamento não tinha que ter sido efetuado para Paulo. O pagamento tinha que ter sido efetuado para mim. Por isso que uma das observações muito importantes do pagamento indevido refere-se no seguinte sentido. Eu vou colocar aqui, ó. Observação. Um dos pontos importantes da gente observar no pagamento indevido refere-se ao seguinte: o devedor que efetuou o pagamento de forma indevida, vírgula, tem o ônus da prova. O que seria esse ônus da prova? Ele tem de comprovar, olha, eu efetuei o pagamento para a pessoa X porque eu achei que ele era o credor, tá? Mas tá aqui, ó, o comprovante de pagamento. Que hoje em dia a gente não tem mais aqueles recibos, né? Antigamente a gente ainda trabalhava na existência de um eventual recibo. Hoje em dia a gente não tem mais a figura do recibo, normalmente, né? Normalmente o que a gente tem é aqueles comprovantes de transferência, vamos dizer assim, né? Hoje em dia é difícil quem ainda emite recibo, mas acontece. Nessa situação, o ônus da prova de demonstrar que o pagamento foi efetuado de forma errada é daquele que efetuou o pagamento, né? Vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar que aqui, ó, a gente tem uma relação contratual, né? E eu efetuo o pagamento para Mário, por exemplo, na situação de um contrato de aluguel. E eu efetuo o pagamento para Mário. Só que Mário, Paulo e Daniel são proprietários do mesmo imóvel. Cabe a José comprovar que todo mês ele efetua o valor do pagamento do aluguel para Mário, ou seja, ele não é devedor do aluguel, ele não deve aluguel, tá? Então, cabe a ele provar que todo mês ele entrega o valor do aluguel para Mário, tá? E se algum dia Paulo ou Daniel vier questionar com relação ao valor desse aluguel, cabe a ele, José, demonstrar: olha, eu pago, todo mês o aluguel está sendo efetuado. Se porventura Mário não transfere a parte de vocês, isso não compete a mim, tá?
porque o pagamento está sendo efetuado. Por isso que a gente sempre pede o seguinte: quando você aluga uma casa, onde essa casa possui mais de um proprietário, às vezes são irmãos, e aí o pai morreu e deixou a casa, e eles resolvem alugar a casa, né? Quando isso acontece, a gente sempre instrui ao locatário que divida o valor do aluguel e faça o pagamento uma cota parte para cada proprietário. Então, o aluguel é de R$ 300, eu vou depositar 100 para Mário, 100 para Paulo e 100 para Daniel. Justamente para não existir essa situação do pagamento indevido. Ou eu vou deixar estipulado no contrato de locação que quem vai ficar responsável pelo recebimento desse aluguel é única e exclusivamente Mário. Então, eu vou pagar apenas para Mário. E Mário fica responsável de passar a cota parte aos demais, tá? Então, isso é uma situação contratual que vale a pena ser colocada. Então, ou você coloca que você vai pagar a cota parte de cada um, então, no caso aqui, você realiza 3 pagamentos, né? Ou você deixa estipulado em contrato, olha, eu vou realizar o pagamento apenas para fulano, porém o fulano fica responsável pela divisão desses valores entre os demais proprietários. Então é importante a gente deixar isso sempre estipulado em contrato, para a gente não ter essa situação posteriormente no seguinte sentido: olha, você pagou para um, mas não pagou para outro. Não. Ou está estipulado em contrato que um é responsável pelo pagamento, ou caso isso não esteja estipulado em contrato, né? Efetue o pagamento já, efetue a cota parte de cada um, para a gente não ter aí maiores problemas. Continuando, então, nos artigos do pagamento indevido, a gente precisa dar uma olhadinha no artigo 878 do Código Civil, que o 878, ele traz o seguinte texto: aos frutos, accessões, benfeitorias e deteriorizações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se nesse código sobre o possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme o caso. Aqui a gente precisa lembrar referente a alguns conceitos que são importantes que esse artigo traz para a gente. Quando a gente fala de frutos, né? Então, quando a gente fala da existência de frutos, a gente tem vários tipos de frutos dentro do Código Civil. Mas quando a gente fala da existência de frutos, são aqueles que se reproduzem de forma periódica. Então, quando a gente fala de frutos, nós estamos falando daqueles que se reproduzem de forma periódica. Essa forma periódica, ela pode vir tanto das situações naturais, né? Situações da própria natureza, e aí essas situações apresentam essa figura de essa situação dos frutos. Como a gente pode estar falando também de situações aonde esses frutos eles são feitos pelas mãos humanas, tá? Mas quando a gente fala de frutos, uma coisa que é importante a gente lembrar nessa característica de frutos, que é aquilo que se reproduz de forma periódica, né? Então a gente tem uma periodicidade da relação desses frutos. Não é uma situação que ele possa vir a acabar em algum momento, né? Não, muito pelo contrário. Esses frutos eles vão a cada época, aí a época do fruto, vamos dizer assim, a cada época, esses frutos eles nascem novamente. Quando a gente fala de frutos, é sempre às vezes mais fácil a gente enxergar
a fruta mesmo, né? Aquilo que está preso ali na árvore, vamos dizer assim. É sempre mais fácil a gente enxergar desse jeito. Mas esses frutos, né, o fruto que está preso na árvore ainda, por exemplo, eles são frutos naturais, porque a gente tem vários tipos de frutos existentes. A gente tem os frutos pendentes, a gente tem os frutos percebidos, então a gente tem uma divisão a título desses frutos. Então, por exemplo, a gente tem os frutos. Vamos colocar aqui. A gente tem os frutos naturais, nós temos os frutos industriais, nós temos os frutos civis, nós temos os frutos pendentes, nós temos os percebidos, nós temos os estantes, nós temos os percipiendos, nós temos os consumidos, e aí, depois desse tipo de frutos, a gente entra nos bens acessórios, que aí refere-se aos produtos, aos rendimentos e às benfeitorias. Com relação a esses bens, a esses frutos, alguma dúvida no conceito entre eles? Eu coloquei aqui mais para a gente lembrar. Nenhuma dúvida? Todo mundo lembra dos conceitos? Então, tá bom. Depois dos frutos, né? Então, o artigo traz para a gente os frutos. O artigo traz para a gente também que a gente tem as acessões. E aí, quando a gente fala de acessões, quando a gente fala então de acessões, nós estamos falando da aquisição de bens imóveis, é uma forma de aquisição, né, de bens imóveis, e dentro de acessões a gente tem a avulsão, aluvião, alvéol abandonado, e nós temos a formação de ilhas, né? Então, esses tipos de acessões, elas referem-se às formas de aquisições dos bens imóveis. E o artigo, ele também traz a característica das benfeitorias, né? Então, ele fala de benfeitorias. E aí, quando a gente fala de benfeitorias, a gente está falando das benfeitorias úteis, nós estamos falando das benfeitorias necessárias, estamos falando das benfeitorias voluptuárias, tá? Então, são esses 3 tipos de benfeitorias que a gente vai ter dentro do nosso ordenamento jurídico. Deixa eu só fazer uma verificação aqui. Daniel, o que é um fruto percebido? Bom, professora, com certeza eu vou ter que dar uma pesquisada, uma estudada novamente nisso daí. Não vou lembrar de todos esses frutos. Tá. Então, por que agora, quando eu perguntei se vocês lembravam dos frutos, vocês falaram que lembravam?
Quer dizer, ninguém me respondeu. Ninguém respondeu, né, na verdade. Tá bom. Beleza, obrigada, Daniel. Cleiton, o que são frutos percipiendos? Percipiendos? Isso. Eu acho que é aquele que está ainda ligado à coisa principal, não é isso? E o que são os pendentes? Ixi, agora a diferença de um de outro. Tá. Então, vamos sair de frutos e me diga uma coisa. O que é aluvião? Ixi, o conceito... Não vou lembrar mesmo. Tá bom. Só para confirmar. Aluvião é quando desvia uma parte da terra, não é? Não. Quem estava falando? Gustavo. Isso. Não, Gustavo. Quando a gente tem algum desvio a título de leito de rio, a gente está falando de alvéolo abandonado. Tá. As benfeitorias. Gustavo, quais são as benfeitorias necessárias? Necessários é que são para manter a integridade do imóvel sem ele se desgastar, alguma coisa assim. Tá. E quais são os frutos estantes? Dos frutos eu não sei, professora. Não sei Mas nada vocês sobre tiveram frutos. aula. Eu nunca vi, não, os frutos. Essa aqui é a primeira aula que eu estou vindo da senhora. Não, mas eu digo nos semestres passados. Eu não me recordo, não. De a sessão e benfeitoria eu me recordo, mas de fruto não. De frutos, não. Tá. Então, só um minutinho. Gente, vamos voltar aqui, então? Então, a gente estava aqui conversando referente ao artigo 878, que ele fala, então, da existência de frutos das sessões benfeitorias. Quando a gente fala de deteriorações, é aquela situação onde o bem ele vai se desfazendo no decorrer do tempo. Mas ele não vai se desfazendo no decorrer do tempo, tendo em vista que eu fui estragando o bem. Isso vai acontecendo porque o bem ele vai realmente se desgastando. Até um bem imóvel ele vai se desgastando no decorrer do tempo, né? Então, com relação aos frutos, às acessões, às benfeitorias e a deteriorizações que acontecem referente a essa coisa dada em pagamento indevido, aplica-se a situação do possuidor de boa-fé ou do possuidor de má-fé. Então, se porventura aquele que tem o bem e ele recebeu esse bem de forma indevida, a gente vai aplicar com relação a ele tanto a figura da boa-fé como a figura da má-fé. O que seria isso? Aquele que recebeu a coisa porque achou que o pagamento estava sendo feito da forma correta, então automaticamente ele agiu de boa fé, ele vai ter direito aos frutos, né? Ele vai ter direito aos frutos pendentes e ele vai poder receber esses frutos quando for a época da retirada desses frutos. Se aconteceu algum tipo de acessão, ele também vai ter direito a essas acessões e ele tem direito a qualquer tipo de benfeitoria que tenha vindo a ser, que foi realizada no bem. Agora, quando a gente fala daquela pessoa que está com o bem, mas está de má fé,
com relação a este bem, neste caso, a única coisa que ela vai ter direito são as benfeitorias necessárias. Então, vamos deixar aqui, ó, a seguinte situação. O artigo 878 do Código Civil determina que aquele que estiver com bem de fé terá direito apenas às benfeitorias necessárias. Então, com relação às benfeitorias necessárias, ele poderá ser indenizado. Com relação às outras benfeitorias, não. E por que não? Porque ele estava de má fé. Então, é essa questão aqui que faz toda a diferença para a gente, tá? Vamos pensar numa situação onde a gente possa vir a aplicar esse 878 do Código Civil, tá? Então, a gente vai pensar no seguinte exemplo para esse 878, tá? A gente vai pensar no seguinte: Maria trabalhou pelo período de 3 anos para Marcos, sendo dispensada sem justa causa no ano de 2019. Então, em 2019, Maria simplesmente foi mandada embora, tá? Ela simplesmente... Deixa eu colocar um outro ano aqui, só para ficar... Para a gente poder trazer esse processo trabalhista até a data de hoje, tá? Vamos colocar que ela foi dispensada sem justa causa no ano de 2010, porém, sem o recebimento das devidas verbas rescisórias e horas extras, tá? Então, Maria foi mandada embora e ela não recebe as verbas para tendo em vista a sua demissão, vamos dizer assim. E vamos colocar aqui, ó, que ela foi mandada embora em março de 2010. Vamos colocar assim, tá bom? Em abril de 2010, Maria propõe ação trabalhista em face de Marcos, requerendo as verbas rescisórias, e as horas extras, tá? Então, ela entra com uma ação trabalhista requerendo esses valores, tá? Tendo uma sentença procedente. Entende que realmente ela tem direito a esses valores, tá? O processo vai para a fase de recurso, o processo sobe todas as instâncias passíveis de subirem numa ação trabalhista, tá? Então, o processo ele tem todo o seu trâmite que acontece, e aí a gente chega, então, em novembro de 2018, por exemplo, com o trânsito em julgado do processo, avaliado no valor de R$50 mil, tá? Então, o valor do processo
chega no valor de 50 mil reais. Ou seja, Marcos, ele é devedor de Maria no valor de 50 mil reais, tá bom? E aí, vamos colocar, enquanto o processo estava correndo, a gente tem um segundo cenário, tá? Então, vamos colocar aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. A gente tem um primeiro cenário. Esse primeiro cenário é esse cenário da Maria fazendo a propositura da ação trabalhista, tá? Vamos colocar aqui, ó. No segundo cenário, a gente tem, então, a figura de Marcos. Então, vamos colocar aqui, Marcos é proprietário de 2 casas, sendo uma localizada em São Paulo e outra localizada em Ilhabela, tá? Então, ele tem dentro do patrimônio dele essas 2 casas. Uma está localizada em São Paulo, que é a casa que ele mora, para a gente poder aí enxergar a situação de um eventual bem de família. E ele tem uma casa de veraneio que fica localizada em Ilhabela, tá? Marcos, ele tem ciência da existência dessa ação. Então, ele sabe da ação que está sendo proposta por Maria. Ele tem ciência da ação. Então, Marcos tem ciência da existência de ação proposta por Maria. E mesmo assim, efetua a venda da casa de Ilhabela para Pedro. Tá? Ele tem ciência da existência de ação, ele tem ciência de que este bem ele vai ser penhorado para a quitação da dívida trabalhista, e mesmo assim, o que ele faz? Ele vai lá e faz a venda para Pedro. E Pedro também tem ciência, tá? De que ele está comprando um imóvel que vai ser utilizado para a quitação de um eventual débito trabalhista, tá? Então, nessa história contada, quais são as figuras que a gente vem a ter aqui no meio do caminho? A gente tem, então, Marcos. A gente tem a figura de Marcos como devedor. Então, a gente tem Marcos. E a figura de Marcos, ele vem como devedor. A gente tem a figura de Maria. Então, do outro lado, a gente tem a figura de Maria como credora, tendo em vista a ação trabalhista que foi existente. Então, por isso que a gente fala que aqui a gente tem um cenário 1, tá? Porque no cenário 2, eu tenho Marcos na figura de vendedor. E do outro lado, vou ter Pedro na figura de comprador, tá? Então, são esses os cenários que a gente tem. Acontece o seguinte, né? E aí, aqui o liame que liga Marcos a Pedro
Vamos deixar esse liame aqui criado, né? É a venda de um imóvel localizado em Ilha Bela. Como eu disse, Marcos tinha ciência do processo, Pedro tinha ciência do processo, e mesmo assim, essa venda, ela veio a ser realizada, tá? Acontece o seguinte, que essa casa que a gente está discutindo aqui, né? Então, essa casa localizada aqui em Ilhabela, por óbvio, essa casa iria sofrer uma penhora para quitação do processo de Maria, né? No entanto, que Marcos realmente faz a venda da casa para tentar ao máximo aí se livrar de que essa casa fosse utilizada para isso. Mas a gente tem uma penhora deste imóvel, tá? E a penhora deste imóvel é justamente para a tentativa de quitação dessa casa, tá? E aí, aqui, nessa realização de penhora, o que a gente precisa observar? Como que fica a figura de Pedro aqui, né? Como que fica a figura do comprador. Então, a gente precisa observar como que fica a figura de Pedro, que aí é onde entra essas discussões das benfeitorias, tá? Por quê? Porque nesse cenário que a gente está examinando, a gente tem Pedro como comprador. Desde o começo do problema, eu já estou dizendo da ciência referente à penhora do imóvel. Então, Pedro, desde o momento em que ele efetua a compra deste bem, ele tem a ciência da possibilidade de penhora para quitação referente ao processo de Maria. Nessa situação, a gente está trabalhando com má-fé. Se isso foi realizado de má-fé, ele vai ter direito, então ele pode ser indenizado apenas pelas benfeitorias necessárias. Agora, vamos pensar que Pedro adquiriu esse imóvel de boa fé, não tendo ciência da existência do processo, tá? Nesse caso, ele já é caracterizado como terceiro de boa fé. Ele já tem a característica do terceiro de boa fé. E, além disso, terá de ser indenizado pelos frutos e poderá realizar a retenção das benfeitorias úteis e necessárias. O que seria essa figura da retenção, tá? Ele pode reter com ele tanto o bem, enquanto as benfeitorias não forem indenizadas. Então, olha, eu vou reter comigo o bem, enquanto essas benfeitorias não venham, enquanto eu não receber essa indenização. As benfeitorias que são passíveis de serem retiradas do imóvel, sem a estragar o imóvel, ele pode retirar. Então, por exemplo, benfeitorias voluptuárias, que ele consiga retirar do imóvel sem estragar o imóvel, ele pode retirar, tá? Agora, aquelas benfeitorias voluptuárias que foram realizadas, que não seja passível de retirar do imóvel, sem estragar o imóvel, com relação às voluptuárias, ele não sofre, ele não tem direito a nenhum tipo de indenização, tá?
Agora, as benfeitorias úteis e necessárias, sim, tá bom? Então, por isso que é importante a gente lembrar aqui, ó, dos conceitos de frutos. Então, ele tem direito com relação aos frutos deste imóvel, tá? E ele pode fazer retenção das benfeitorias úteis e das benfeitorias necessárias. Então, se ele precisou, por exemplo, instalar um chuveiro neste imóvel porque não tinha o chuveiro, ele pode fazer a retirada deste objeto, tá? Se ele, porventura, não vier a receber nenhum tipo de indenização com relação a isso. Então, aqui a gente precisa observar o fato, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, Pedro tinha ciência da má-fé, tá? Então, como ele tinha ciência da má-fé, ele vai ser indenizado apenas das benfeitorias necessárias, tá? Agora, se a gente pensar que é o que mais acontece hoje em dia, em pessoas que compram este imóvel sem a ciência de eventual processo ou sem a ciência de algum tipo de situação nesse sentido, então automaticamente a gente não vai poder estar falando aí de eventuais. A gente não vai estar podendo falar de má fé, e nesse caso a gente precisa observar o terceiro de boa-fé, e aí ele entra no processo dizendo que ele é terceiro de boa-fé, que ele comprou o imóvel sem a ciência da existência dessa eventual penhora, e por esse motivo ele tem o direito aí a ser indenizado, tá? Então aí a gente consegue enxergar a aplicação do artigo 878 do Código Civil numa eventual situação, mesmo sendo trabalhista, a gente pode alegar sim de que está acontecendo o pagamento de forma indevida, tá? A gente pode alegar sim esse pagamento indevido. O pagamento indevido ele pode ser alegado em várias áreas do direito. A partir do momento que você efetua o pagamento, mas isso acontece de forma indevida, a gente pode alegar a existência dele com base no seguinte: olha, o pagamento indevido ele gera um enriquecimento sem causa, né? E esse enriquecimento ele não pode ser aceito pelo ordenamento jurídico. E o único texto legal que traz ele é o Código Civil. Então, por esse motivo, a gente pode trabalhar com ele também na esfera trabalhista. Professora. Pode falar. Só para tirar uma dúvida de um exemplo, acontece muito em empresas, às vezes a empresa paga o pagamento da pessoa de forma errada, a mais. Uhum. E nos meses seguintes ela desconta aquele valor a mais. Uhum. Não gera também um certo problema? Porque dependendo do valor que ela pagar a mais para você, vai teoricamente mudar o seu imposto de renda e vai fazer descontar de você a mais do que teoricamente seria. E quando ela pede para devolver o valor e desconta nos pagamentos seguintes, de certa forma você acabou pagando a mais pelo imposto de renda. É possível fazer a empresa, de uma certa forma, devolver o a mais por causa disso? Então, esse pagamento do a mais, aí, a título de salário, é uma situação um pouco mais delicada. Porque quando ele faz o pagamento a mais do salário, o que a jurisprudência entende? Que cabe também ao empregado enxergar que ele está recebendo, ele consegue, o empregado consegue perceber que ele está recebendo um valor fora daquilo que normalmente ele teria que receber, né? Então, muitas empresas, o que elas acabam fazendo? Elas apagam o a mais por um erro, por exemplo, né? E aí, no outro mês, desconta o valor que foi pago a mais, e dessa forma a gente tem um recolhimento a menos dos impostos, vamos dizer assim. Agora, na regra, como que isso teria que ser trabalhado, né? Na relação de trabalho, tendo em vista a vulnerabilidade ali do empregador, o correto é se conversar com a vulnerabilidade do empregado, o correto é se conversar com esse empregado, explicar que aconteceu-se esse pagamento de forma indevida,
e que vai ser feito o desconto, mas vai ser feito um desconto de uma forma que não prejudique esse empregado, né? Então, aí o correto seria esse tipo de conversa que a gente não tem visto. Normalmente, quando acontece pagamento errado, no mês seguinte desconta-se o valor que foi pago errado e às vezes o empregado fica até sem salário, né? E aí, numa eventual ação trabalhista, a gente pode até discutir esse recolhimento de imposto que foi feito de forma indevida e que causou um prejuízo para esse empregado. Mas aí eu só consigo enxergar uma discussão na esfera judicial. Não consigo enxergar uma discussão entre empregado e empregador. Entendi. Posso dar um outro exemplo, só para ver se fica mais claro? Uhum. Pensa na situação seguinte: eu me acerto vender alguma coisa para alguém, Tá. seja lá, um caderno por um determinado valor, e a gente combina dele me pagar depositando esse valor numa conta poupança. Uhum. E quando ele faz o pagamento, ele paga mais do que a gente tinha combinado por um erro. Tá. E depois de alguns dias eu percebo e informo ele esse valor que foi pago a mais. Então, esse valor a mais eu tenho que devolver para ele. Isso. E a questão que fala que ele tem direito a receber as benfeitorias necessárias, o que gerou de juros é dele também ou não? Então, os juros não são benfeitorias necessárias, né? Os juros, eles são classificados como frutos. Ah, entendi. Então, ele não teria direito aos juros, então, nesse caso, desse pagamento, desse juros que gerou a mais do valor que ele depositou em conta. Olha aqui, se ele está de boa fé, terá de ser indenizado pelos frutos. Se ele te pagou de forma errada, tá? Mas esse pagamento que aconteceu de forma errada, ninguém estava agindo de má fé. Foi um erro. Você mesmo disse, olha, aconteceu um erro e o pagamento foi feito de forma errada, tá bom? Nesse caso, você vai devolver o valor que foi pago a maior. Você vai devolver o valor que foi pago a mais, certo? Aquele que agiu Certo. de boa fé, que te pagou de forma errada, ele não estava agindo de má fé, né? Ele cometeu um erro. Então, na regra, ele tem que ser indenizado pelos frutos desse valor. Então, a sua pergunta para mim é: ele pagou, ele depositou numa poupança, tá? E aí eu vou Certo. devolver para ele, depois de um mês, esse valor. Eu tenho que pagar os juros? Ele tem que ser indenizado pelos frutos. Juros é frutos, não é benfeitoria. Entendi. Tá? É claro que eu penso na seguinte forma, Cleiton: tudo é uma questão também de bom senso, tá? Então vamos pensar assim: vocês tinham combinado o valor de R$ 200, tá? Por uma falha, que essas falhas não parecem, mas ela acontece. Você combinou com ele R$ 200, por uma falha de digitação, você recebe 2.000, tá? Então você precisa fazer a devolução desse valor que foi pago a maior. Se essa devolução vai acontecer no dia seguinte, por exemplo, a gente não vai falar de frutos, né? Olha, era 200, você digitou um zero a mais, veio R$ 2.000, eu estou te devolvendo aí os R$ 800 que veio a mais, né? Estou te devolvendo os 1.000 e pouco que veio a mais. Então, aí, a gente não vai falar de frutos, entendeu? A gente vai falar de frutos se isso já passou muito tempo, e aí agora que você vai perceber que foi feito um depósito num valor muito superior daquilo que vocês tinham acordado. Tudo é uma questão de bom senso. Eu já tive situações em que isso aconteceu e que a devolução foi feita apenas do valor a maior que tinha sido pago. Não se discutiu juros no meio do caminho, né? Entendi. Então também parte dessa conversa aí entre as pessoas que estão envolvidas. Entendi. Tá bom? Entendi. Obrigado. Nada. Bem, continuando aqui nos artigos, então, do Código Civil, o próximo artigo que a gente vai dar uma olhadinha é o 879.
Professora, eu posso fazer uma pergunta Oi. antes? Pode. No caso do nosso exemplo aí, Pedro comprador, ele tendo ciência que a casa dele que ele comprou a casa e a casa vem a penhora. Tá. O que Ele tem acontece ciência. depois dele ter comprado essa casa? O que acontece com essa casa? Ela vai ser penhorada do mesmo jeito? Não, né? Então, se ele tem ciência da compra de um eventual bem que possa vir a ser penhorado, ele age de má fé, que a gente chama de fraude contra a execução, tá? Então, para que possa ser concretizada a fraude contra a execução, o que precisa acontecer? Aquele que está vendendo tem que ter ciência da eventual penhora e aquele que está comprando também ter ciência da penhora, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma fraude à execução. E na fraude à execução, caracteriza-se como uma fé das pessoas que adquiriram, e nesse caso, a gente só vai discutir essas benfeitorias necessárias. Agora, quando o terceiro compra de boa fé, ele não tem ciência dessa situação, então, nesse caso, ele tem o direito de ser indenizado. Por isso, Daniel, que no momento da compra de um imóvel, a gente sempre pede que seja retirada as certidões do imóvel. Então, que sejam levantadas as certidões de vendedor e que sejam levantadas as certidões do imóvel, para se comprovar a boa-fé. Olha, eu comprei, mas eu não tinha ciência da existência de uma eventual penhora. Então, por esse motivo, eu tenho o direito de ser indenizado, tendo em vista a minha boa-fé e não a minha má-fé. E aí, o terceiro, ele é descaracterizado da fraude. E só fica na fraude aquele que vendeu tendo ciência da existência da penhora. Ok, Tudo bem? tudo bem. Professora, Oi, tudo bem, professor? tudo bem. Oi, Deixa, Igor, tudo deixa, bem? deixa eu tirar uma dúvida. Vamos supor que o vendedor do imóvel, ele tem a ciência dessa penhora, e o que agiu de boa fé, no caso, o comprador não tem, né? E não tirou essas certidões do imóvel. Comprou o imóvel, mas quem vendeu, ele estava ciente de que poderia ir para ser penhorado devido ao processo trabalhista, certo? Certo. Ele não pode ser autuado na esfera criminal, como, por exemplo, o estelionato age dessa forma. Pode. Na esfera criminal, ele também pode sofrer os devidos... as devidas sanções criminais, Ah, tá? tá. Pode. Pode sofrer sim. Ah, tá bom. Tá? É que no nosso caso aqui, na esfera civil, a gente não tem sanção, né? A nossa sanção é aplicação de multa ou eventual indenização. Mas na Entendi. esfera criminal, ele pode também vir a sofrer sanções criminais. Como, por exemplo, o estelionato, porque ele sabia, Mas ali, no caso do estelionato, o importante é aquele que adquiriu comprovar que aquele que vendeu tinha ciência da penhora, tá? Sim. E aí, como que você comprova isso? Através do processo trabalhista, verificando-se as datas de citação e intimação, tá? Okay. Mas aí, deixa eu só fazer uma ressalva importante. Nenhum cartório, que aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que funciona, mas nenhum cartório de registro de imóveis aceita a compra e venda de um imóvel sem certidão, tá? Nenhum cartório aceita registrar a compra e venda se não tiver as certidões trabalhista e civil do vendedor, tá? E se não tiver as certidões do imóvel.
Então, aí a gente tem várias certidões, né? A gente tem escritura, matrícula, aí a gente tem certidão vintenária, que pega-se os últimos 20 anos do imóvel, para verificar, porque essa penhora, normalmente, ela é feita diretamente pelo juiz, o próprio juiz já coloca essa penhora na matrícula do imóvel. Então, quando você puxa a certidão, você já sabe que esse imóvel está penhorado. Mas se porventura você está comprando o imóvel, vamos pensar assim, né? E o processo trabalhista ainda não chegou ao final, e o imóvel ainda não foi penhorado ou coisa do tipo, quando você puxa a certidão trabalhista do vendedor, você já verifica a existência de um processo. Nessa existência de um processo, a gente já recomenda que você não compre o imóvel para você não correr o risco de ser enquadrado numa eventual fraude à execução. Entendi, então, professor. por isso que a gente já faz levantamento de certidão de todo mundo, né? A gente faz levantamento de certidão de comprador para verificar se ele realmente tem crédito para quitar, e a gente faz levantamento de certidão de vendedor para a gente confirmar se esse vendedor não está tentando cometer algum tipo de fraude. Ok, é uma coisa mais segura, assim, pode dizer. Juliana. Tá bom? Nada. Obrigado. Juliana. Vamos lá, então. Oi? Alguém chamou? Oi, Wander. Oi, Wander. A gente pergunta amanhã, na quinta, porque é trabalhista, mas só já que entrou aí. Antes de sair a sentença, a sentença trabalhista, antes de ser transitado, julgado e tal, e se não foi solicitado uma penhora, ainda corre o risco, ele não pode vender, só por ter tido um processo trabalhista, ele não pode vender bem nenhum dele, no caso, o dono da empresa? Então, na verdade, são dois tipos de situações aqui, Wander, que aí a gente tem que lembrar dos defeitos do negócio jurídico, né, que é a fraude contra terceiros, e a gente tem que lembrar da fraude à execução, tá? Se porventura está correndo um processo trabalhista, tá? Não tem sentença, não tem nada ainda, mas o processo trabalhista está correndo. Isso. E eu efetuo a venda eu tenho vários imóveis, efetuo a venda de um imóvel. A gente ainda não tem uma fraude contra credores, tá? Porque eu tenho outros bens passíveis de eventual penhora para quitação da dívida, tá? Então, a gente não vai poder falar dessa fraude, vamos dizer assim. Agora, quando a gente já tem uma sentença transitada em julgado, quando a gente já está dentro da execução, aí a gente vai falar de fraude à execução. Eu estou falando de antes, né? Não, mas quando já está dentro, aí tudo bem. Mas antes... Então, o antes, que aí é fraude contra credores, tá? Na fraude contra credores, qual é o ponto X da fraude contra credores? Eu chego para você e falo assim, olha, compra a minha casa porque eu tenho uma sentença trabalhista de primeiro grau, então não transitou em julgado ainda, tá? Mas eu tenho uma sentença trabalhista de primeiro grau e eu tô com medo de, porventura, essa casa vir a ser penhorada. Então, vamos fazer o seguinte, compra essa minha casa, a gente simula essa compra e venda, para essa casa sair do meu nome e, automaticamente, se sofrer uma penhora, a casa não é penhorada porque ela está no seu nome, tá? Nessa situação, eu não tenho ainda o trânsito em julgado, mas eu já começo a dilapidar o meu patrimônio na intenção justamente de não quitar a dívida, né? E o que eu preciso para concretizar essa fraude? Que aquele que está comprando tenha ciência de que é uma fraude. Sei. Tá? Então, se eu vendo para você já fazendo essa explicação, olha, eu estou te vendendo porque eu estou dilapidando o meu patrimônio para que eu não tenha que quitar a dívida, aí é fraude contra credores, que aí cabe a tal da ação pauliana, quando a gente conversa lá sobre defeitos do negócio jurídico. Certo. Tá, mas se não tiver ciência disso, o vendedor não falar, o comprador também não,
Aí não tem o que fazer, né? Aí vai, se vamos supor que se eu consigo comprovar, se no caso aqui, né? Vamos supor que Maria consiga comprovar que Marcos vendeu na intenção de dilapidar o patrimônio, né? Ela pode mover a ação pauliana, que é a ação para anular o negócio, porque Marcos vendeu para Pedro na intenção de não quitar a dívida com ela. É porque isso é muito comum acontecer, né, Juliana? É, muito comum. Muito mais comum do que a gente imagina. Mas, normalmente, aqui é muito comum aquele que está comprando ter ciência, que é o famoso laranja. Também. É o famoso laranja, né? Ele já compra ciente de que ele está comprando para cometer a fraude. Entendi. Tá? É o famoso laranja. Valeu. Tá bom? Nada. Professora, Oi? é o Cleiton. Oi, Cleiton. Queria voltar só nesse último exemplo que a gente estava falando, que o Vanderlei Dias falou, da questão de uma pessoa que nem no caso aí do que está do exemplo, que ele tem o bem uma casa e tem uma casa na praia, uma casa de veraneio. Tem duas. Uma seria bem de família, que é a que ele mora, e a outra seria para ele, é um bem que ele tem para ele passar. Como ele tem ação trabalhista, se ele tem um imóvel só, que é o bem de família, e mais um outro, a tentativa de venda desse segundo se ele tentar vender, mesmo não tendo transitado em julgado, ou nem sentença da primeira instância, ainda tiver lá na fase, só teve a citação, qualquer coisa, se ele vender, corre o risco de anular a venda em si, mesmo que o terceiro ele não saiba. Então, a única coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte, né? Que a Maria, nesse exemplo que eu dei aqui, a Maria, ela pode tentar anular, tá? Pela ação pauliana. Se Pedro estava agindo de má fé junto com o vendedor, Pedro tem direito apenas às benfeitorias necessárias, tá? Se Pedro foi enganado, então ele tem direito a mais indenização. É essa só a discussão. Quando a gente fala de má fé, ele tem ciência da fraude. Então, Pedro compra ciente de que aquilo ali é uma fraude. Que aí o Pedro entra na figura do laranja, vamos dizer assim. Ele tem ciência daquilo. Nesse caso, aquele que está comprando precisa conseguir comprovar que ele não tinha ciência daquela situação. Então, se ele não tem ciência, ele não pode ser classificado como má fé. Se ele não pode ser classificado como má fé, o que a gente faz na esfera processual, né? A gente entra dentro desse processo como embargos de terceiro, dizendo que ele foi ludibriado, que ele comprou sem a ciência da existência desse eventual processo, né? Que por esse motivo o bem não pode ser penhorado e que Maria procure outro bem para penhora ou outras formas de penhora, né? Porque aquele imóvel ali, ele não foi adquirido de má fé, ele foi adquirido de boa fé. Então aqui a gente vai estudar a figura do terceiro. Juliana, ele adquirindo como terceiro de boa-fé, aí até no quadradinho seu aqui, terá de ser indenizado pelos frutos. Vamos colocar assim, ele não vai receber o dinheiro do imóvel de volta. Seria os frutos do imóvel? Seria... Não, ele vai receber o dinheiro do imóvel de volta, mais a indenização pelos frutos, e a gente vai observar as benfeitorias. É que tá sendo indenizado pelos frutos, aí eu falei, vai perder o imóvel, não. Tudo, né? Vai receber, se for terceiro de boa fé. Vai receber tudo. Tá. Tá? Cleiton, sua dúvida foi sanada? Foi sim. Deu para entender bem. Então Deu tá sim. bom. Bem, o 879, então, do Código Civil, ele fala assim: se aquele que indevidamente recebeu o imóvel, então vamos deixar aqui já grifado indevidamente, recebeu o imóvel
o tiver alienado em boa-fé por título oneroso, responde somente pela quantia recebida. Mas se agiu de má-fé, além do valor do imóvel, responde também por perdas e danos. Então, aquele que indevidamente recebeu o imóvel, alienou ele de boa-fé, ou seja, ele vendeu ele de boa-fé a título oneroso, não foi por doação, tá? O título oneroso é justamente a compra e venda, tá? Responde somente pela quantia recebida, mas se agiu de má fé, ou seja, se ele vendeu, por exemplo, um bem que não pertencia a ele, tá? Ele vai responder também por perdas e danos. Então, dentro do texto do 879, o que a gente precisa entender? Se aquele que recebeu imóvel tiver alienado de boa fé por título oneroso, responde pela quantia paga. E aí, vamos pensar aqui também em um exemplo nesse sentido, tá? O exemplo que a gente vai pensar é o seguinte: a existência de um imóvel, pertencente a José, que é pai de Mauro, tá? Então, a gente tem uma casa que pertence a José, tudo bem? E José é pai de Mauro. Se porventura Mauro aliena a casa de José, tá? Então, ele faz uma alienação de forma indevida. Por que é de uma forma indevida? Porque ele não é proprietário da casa, né? A casa pertence a José. Ele só vai ser proprietário quando for aberta a sucessão. Se Mauro aliena essa casa, ele está alienando de forma indevida. Ou seja, ele está agindo de má-fé. Se ele vem a agir de má-fé, tá? Ele, além do valor do imóvel, também responde pelas perdas e danos. Então, se porventura Mauro vende a casa que pertence ao pai, tá agindo de má-fé porque a casa não é dele, tá? Automaticamente, José tem o direito de pedir a Mauro o valor da venda e, além de pedir o valor da venda, ele também tem o direito de pedir perdas e danos, tá? Então, aquele que aliena de forma indevida, mas aliena de boa fé, tá? Que é o caso, por exemplo, aqui do Pedro. Vamos pensar que Pedro estava agindo de boa fé, tá? E ele efetua a venda para uma outra pessoa. Como ele estava agindo de boa fé, tá? Ele vai ter aí, a gente vai discutir a quantia que foi recebida. Agora, quando a gente age de má fé, a gente não tem referente a esse valor, a gente vai discutir o valor mais eventuais perdas e danos. Então, dentro dessa característica, vamos colocar o seguinte aqui, ó. Na má-fé, a culpa passa a ser indenizada, vírgula, respondendo a pessoa pelo valor da coisa mais perdas e danos. Então, para nós do direito civil, essa questão de agir de má fé é sempre muito complicado, porque na existência de má fé, a pessoa ela tem que devolver o valor que foi pago com as devidas correções,
Além disso, essas indenizações. As indenizações podem ser a título das benfeitorias, como essas indenizações também podem ser a título de perdas e danos, tá? Então, quando a gente fala aqui de indenização, é o valor que foi pago com as devidas correções, mais perdas e danos, ou mais eventual dano moral, honorários, sucumbências. Então, para nós, é a devolução do valor mais alguma coisa, tá? Na situação do imóvel, vamos colocar aqui, ó. Sendo um bem imóvel, que foi alienado a título gratuito / oneroso. Aí o que importa para nós, né? É que isso aconteceu de má fé, o terceiro adquirente, pagou por erro, tem o direito de reivindicação petitória. Essa reivindicação petitória nada mais é do seguinte: é o terceiro que adquire esse bem, tá? Quando ele adquire este bem, se ele adquiriu de boa fé, não tendo ciência da existência de uma penhora, não tendo ciência da existência de que quem estava vendendo não podia vender, se ele não sabia de nenhum tipo de fraude, se ele não sabia de nenhum tipo de erro nesse negócio jurídico, ele é terceiro de boa fé. Se ele é terceiro de boa fé, ele tem direito de ser indenizado, tá? Então é a devolução do valor da coisa com as devidas correções, mais eventual perdas e danos, tá? Agora, no imóvel que é alienado a título oneroso ou gratuito, mais de má fé, o que a gente tem muito por aí, né? Às vezes a pessoa verifica que o patrimônio dela vai ser dilapidado, o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer doações. Ela sai doando os bens dela para um monte de gente para não fazer a quitação da dívida, tá? Então, aquele que recebe, tendo ciência da existência da fraude, tá? O importante é isso, ele tem esse terceiro, ele precisa ter ciência da existência da fraude, porque se ele não tiver ciência, a gente não vai poder falar de erro, tá? A gente vai falar de terceiro de boa fé, vai falar de embargos de terceiro. Se ele tem ciência, ele está agindo de má fé, da mesma forma daquele que está vendendo o bem, tá? Que aí ele entra na característica do famoso laranja que a gente fala, tá? Nesse caso, esse terceiro também vai ser também vai ser chamado no processo para quitar a devida indenização, tá? Então é isso que a gente sempre precisa observar. Esse terceiro, ele está de boa fé ou esse terceiro, ele está de má fé? Se ele tiver de boa fé, terceiro de boa fé, embargos de terceiro. Não, ele está de má fé. Se ele está de má fé, fica caracterizada a existência de fraude, tá? Tudo bem aqui? Ô, professora, agora a questão de provar essa questão da má-fé deve ser muito complicado, né? Principalmente, assim, até contra a pessoa que tem o imóvel que está se desfazendo, eu acho que é até um pouco mais simples de você provar. Agora, o terceiro, para você provar que ele realmente sabia ou agiu em conluio, para se provar, deve ser muito complicado. É dificílimo a gente conseguir fazer a prova. Por isso que a gente fala que provar a existência de um laranja é bem complicado, né? Às vezes, se você fala da compra e venda de um CNPJ, por exemplo, é um pouco mais fácil. Mas entre CPFs é bem difícil. É bem difícil mesmo. Né? A gente acaba trabalhando na figura de testemunhas que viram, que ouviram, ou se não, o que eu já presenciei
em muitas ações é os prazos da venda, né? Então, a venda acontece bem depois de uma eventual citação, por exemplo. E o ônus da prova, nesse caso, é do terceiro. O terceiro precisa provar que ele estava de boa fé. Então, o ônus da prova é dele. Então, é uma situação bem delicada. Sim, ou seja, teoricamente, se é depois de vamos supor que seja depois de pelo menos 5, 6 meses da citação, essas coisas, a compra ou a venda, ele provavelmente nesse caso, então, não levantou nenhuma certidão e acabou comprando assim mesmo. Aí pode ser que ele seja chamado a responder por esse motivo, porque a obrigação dele seria levantar a certidão. Sim. Por esse motivo, Cleiton, que nenhum cartório realiza a venda sem as certidões. Juliano. Oi? Oi. Então, a iniciativa de provar essa má-fé, nesse exemplo que você está dando, teria que vir da Maria. Da Maria. Ou o juiz já, quando puxa tudo Então, isso daí? nas ações trabalhistas, Wander, o próprio juiz de ofício ele já vai verificar a existência ou não de fraude, tá? Nas ações trabalhistas, tendo em vista a vulnerabilidade, quando isso acontece, normalmente o próprio juiz já diz da existência de fraude, e aí cabe a Pedro falar, não, olha, não foi fraude porque eu não sabia de nada, tá? O ônus da prova aí, no caso, é do Pedro. Na esfera civil, quando isso acontece, o juiz chama o terceiro para ele se explicar. Tá, legal. Tá? Porque a trabalhista, o juiz pode fazer muito mais coisas de ofício do que na civil. Vale. Tá bom? Vale. Cleiton, sua dúvida foi sanada? Não, foi sim, deu para entender bem. A dúvida era a questão da prova. A prova em si é difícil mesmo, mas dependendo da situação, daria para provar, mas para terceiros é bem complicado mesmo. É bem difícil mesmo. Resumindo tudo isso que a gente disse, a gente tem a figura do proprietário, e nessa figura do proprietário, o que a gente tem que verificar? Se o bem está com o alienante, a transferência, se ela aconteceu a título gratuito, e aí a gente vai deixar aqui como exemplo a doação, tá? E a transferência de título oneroso a terceiro de má-fé, tá? Então, são essas situações que a gente precisa observar. Na existência de má-fé, automaticamente a gente vai discutir lá somente as situações de frutos, né? E a gente vai discutir somente as situações de indenização a título de benfeitorias necessárias, tá? Então, na figura do proprietário, são esses pontos que a gente precisa observar. Na figura do alienante, ou seja, aquele que está adquirindo, o que a gente precisa enxergar? Como que esse alienante está fazendo isso? Se esse alienante está de boa fé, a gente fala que ele entrega o valor recebido com juros e correção, porque isso é automático, tá? Se ele estiver de má fé, o valor recebido mais perdas e danos ao proprietário.
etário correto, né? Que no nosso exemplo aqui, até onde a gente veio trabalhando, era o caso de Maria, tá? Então, nesse caso aí, Maria tem o direito de receber, porque como agiu de má fé, ela tem direito de receber o valor com os juros e correção que são necessários, né? E, além disso, as perdas e danos. E aí, para fechar pagamento indevido, a gente tem o artigo 880 do Código Civil. O 880, ele trabalha com o seguinte: fica isento de restituir pagamento indevido, então fica isento de restituir pagamento indevido, aquele que o recebendo como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito, mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro fiador e seu devedor e seu fiador. Nesse sentido, vamos já deixar aqui o seguinte, ó, fica isento de restituir o pagamento indevido aquele que, vírgula, recebendo o como parte de dívida verdadeira, vírgula, deixou prescrever, tá? Então, olha aqui. Fica isento de restituir pagamento indevido. Então, pagamento indevido. Aquele que recebendo como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título. Então, vamos supor que era um cheque, que era um contrato, deixou de existir isso. Deixou de prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias. Então, eu recebi de forma errônea, tá? E eu não fui atrás, eu não discuti, eu não fiz absolutamente nada, tá? Mas aquele que pagou de forma errada tem ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. O que é a famosa ação de regresso, tá? Que é a situação, a ação regressiva que a gente fala. A ação de regresso, um bom exemplo dela é o contrato de fiança, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um fiador, eu sou fiadora de alguém, e aí a pessoa não quita a dívida. Não quitando a dívida, tá? Então, o devedor não quitando a dívida, o que acontece? O credor vai atrás do fiador. O fiador quita, tá? Só que a dívida não é dele. Uma vez que ele quitou uma dívida que não é dele, ele tem direito de ação de regresso em face de quem é o verdadeiro devedor. Então, eu sou fiadora no contrato de fiança, tá? Aquele que deve não paga. Se aquele que deve não paga, automaticamente a gente vai atrás do fiador, que o fiador é a garantia. O fiador pagando, o que o fiador tem direito? A ação de regresso em face daquele que deveria ter pago, tá? Então, essa é a famosa ação de regresso. A ação regressiva, ela é proposta, tá? Quando quem paga a dívida, paga, mas não paga uma dívida que não é dele. E paga uma dívida que não é dele por quê? Às vezes porque ele é fiador, então ele vai lá e paga a dívida, tá? Ou eu sou devedora, chego para você e falo assim, olha, preciso de um dinheiro emprestado para pagar uma dívida, faz assim, então, vai lá, paga a dívida e depois eu te pago,
tá? Também cabe a ação regressiva, porque eu paguei uma dívida que não era minha, tá? Então, a ação de regresso, ela sempre vai acontecer quando ocorrer o pagamento de uma dívida que não te pertence, tá? E dessa forma, você pode, então, pleitear o valor que foi pago, tá? Só que esse pleito da ação regressiva, o que é importante a gente deixar? Pode o fiador pleitear o valor atualizado mais juros, custas e honorários, tá? Ele pode pleitear esses valores que foram pagos de forma indevida, com as devidas atualizações, juros, correção monetária, né? Que aí a gente usa a tabela do Tribunal de Justiça, custas referente ao processo, mais honorários advocatícios referentes a isso, tá? Então, essa que é a tal da ação regressiva. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom. Sim, professora. Só tirar daqui. Então, eu desejo ao pessoal de terça-feira uma boa semana, porque a gente não se encontra mais essa semana. E ao pessoal de quinta, a gente se encontra quinta-feira, tá bom? Beijos para vocês e boa semana a todos. Muito obrigado, igualmente, professora.